Fala pessoal, tudo bem? A gente vai bater um papo hoje sobre emissões bancárias, né? CDB, LCA, LCA, que são as principais, é o que todo mundo conhece mais ou menos um pouco ali já nos investimentos, e que tem algumas possíveis alterações que vão acontecer, talvez em 2026, a gente tem que ficar um pouco esperto aí, né? E também entender melhor o que que é isso, para que que elas funcionam, né? E como que a gente ganha dinheiro, principalmente pensando no lado do investidor. Vou começar aqui já a apresentar para vocês, eu vou ficar um pouquinho menor aqui, né, obviamente, e vamos lá então. Então, o que que são emissões bancárias, né? Emissões bancárias é tudo que um banco construiu. Ou seja, você está investindo em um banco, você está investindo em uma instituição financeira bancária. Para que que eles usam esses investimentos? Para tudo, né? Pode captar recursos, financiar operações, investir em novos projetos. Podem ocorrer em diferentes formas, mas são todas reguladas por órgãos financeiros, né? Elas são cruciais para a liquidez dos bancos. Então, quando você investe num CDB, numa LCI ou numa LCA, você está emprestando o seu capital para aquele banco em específico que você está colocando o dinheiro. Então, por exemplo, se você fizer dentro de um grande banco como o Itaú, muito provavelmente você está investindo num CDB do Itaú, obviamente. Agora, quando você vai para uma corretora, né, como o XP, BTG, Warren, qualquer corretora que você tiver mais contato, você está acabando investindo dentro de possibilidades, né? Então, não necessariamente você está investindo num CDB da XP. Seu capital ele pode estar dentro da XP, mas sendo investido através de um CDB do banco ABC, do Banco Master, que foi o que a gente viu que aconteceu. Você investe o dinheiro nessas instituições, né? Então vamos lá. CDB significa Certificado de Depósito Bancário, né? Ele apoia o banco em financiamentos, empréstimos, investimentos próprios, liquidez e apoio às operações. Então, tudo para cobrir custo, crescimento e expansão. O que que a gente tem que entender aqui? O CDB, o banco vai fazer o que ele precisar. Você está emprestando dinheiro para o banco e ele vai te pagar a taxa de juros que você contratou. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né? O CDB do Banco Itaú vai ter um vencimento que era em novembro de 2025. Está pagando 100% CDI, aplicação mínima de R$ 1.000. É isso que vocês sempre veem quando vocês vão aplicar ou quando algum assessor manda para vocês, né? Todos possuem FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, é o que o pessoal está acionando agora devido ao que aconteceu com o Master, né? Vou explicar um pouco mais para frente o que que é isso, mas os pontos de atenção que as pessoas têm que ter aqui é a aplicação mínima a gente coloca como PU, né? O PU é R$ 1.000, PU é preço por unidade. Então o mínimo que dá para você entrar é R$ 1.000. Se o PU for 1.000, você entende que não dá para você investir 1.500. Você vai investir 1.000, 2.000, 3.000, porque cada unidade é R$ 1.000. Eles podem pagar de diversas formas, né? 100% do CDI, 12% ao ano, IPCA mais 5, IPCA mais 8, 10, 12, não importa. Aqui é só para você entender que o CDB ele pode ter todo tipo de indexador, tem uma aplicação mínima, vencimento e uma carência. O que é legal pensar aqui? Por exemplo, esse ativo aqui, no exemplo que eu estou dando, né, ele vence no dia 15 de 11 de 2028, mas tem uma carência no dia 15 de 8 de 2028, alguns meses antes, né? Pô, o que muda isso aqui? A carência é quando você pode pedir o resgate do seu ativo. Se você investir num ativo que ele vence e tem carência igual, como é o caso desse exemplo aqui, vamos supor que fosse 2026 ou 2027, você só vai poder retirar o papel, pegar o valor de volta no vencimento. Então não adianta, a gente pode ficar maluco, achar ruim, achar que o banco está cobrando, está te enganando. Se não tem carência, o capital está preso. O banco considerou que aquele investimento que ele está te pagando ia até certo ponto. Então isso é importante ter em mente. A gente precisa saber, né, qual que é a carência desse ativo se você pensar que você pode acabar usando capital um pouco antes. Alguns ativos não têm carência, um CDB de liquidez diária. Ele pode ter vencimento no dia 15 de 11 de 2028, mas a carência dele é zero. Então, se investiu hoje, você pode resgatar amanhã. Ele tem um vencimento. Quando aquilo vencer, vai cair na conta. Mas não tem carência. Você pode resgatar a qualquer momento. Essa é a diferença de vencimento e carência, né? CDB, então, é praticamente isso. Não tem que falar A, B, C, um monte de outras coisas, mas o que o investidor precisa saber é ele é um capital que você empresta para o banco ele pode usar para diversos tipos de segmentos, até para cobrir custos ou expansão do próprio banco, e você recebe do próprio banco com uma garantia do fundo garantidor de crédito, né? LCI, o nome é Letra de Crédito Imobiliário. Então a gente já começa a entender um pouco. A LCI, nós temos dois ramos que são
isentos, pelo menos até o momento aqui no Brasil, né, que eles têm esse apoio do governo e conseguem a isenção de imposto, que é o ramo imobiliário e o ramo do agronegócio. Então, LC e LCA, você vê que é a mesma coisa, letra de crédito, uma imobiliária e a outra do agronegócio. O que o banco vai fazer? Então, você pode pegar uma LCI, mais uma vez, de qualquer banco, banco A, banco B, banco Y. Agora, quando a gente investe uma LCI, a gente está emprestando dinheiro ao banco que, por sua vez, utiliza esses recursos para conceder créditos para a compra ou construção de imóveis. O capital, né, necessariamente de acordo com uma LCI, ele tem que estar indo para o ramo imobiliário. Devido a isso, por ele estar indo para o ramo imobiliário, ele obviamente vai conseguir ter essa isenção de imposto. Por isso que a LCI e a LCA, por hora, são isentos. O governo está tentando mudar isso, vou explicar mais frente para vocês, mas por hora são isentos. Então, muitas vezes, por exemplo, você vai ver, ó, LCI ali, aqui os exemplos são sempre iguais, né? Você vai ver que tem o Banco Itaú, o IBM, Master, pode ser banco. Pô, pode ser todos os bancos, tá? Todos têm direito a fazer isso. Rentabilidade, 90% do CDI. Aí você olha e fala, pô, mas eu tenho um CDB pagando 100. Aqui é o ponto que é importante lembrar, né? Aqui é bruto, você vai pagar imposto. Vou mostrar a conta mais para frente para vocês. Vai ser menor o pagamento de uma LCLCA, mas muitas vezes vai ser muito melhor se você conseguir uma taxa aceitável, porque está isento de imposto. A aplicação mínima, a mesma coisa, vencimento e carência. Os ativos são praticamente idênticos. Para o investidor não vai mudar nada. Pô, CDB, LCI ou LCA. O que muda hoje ainda é que um é isento, outro não é. Agora, o capital, o banco vai usar para tal capital, mas cá entre nós, eu tenho proteção do fundo garantidor de crédito e o banco ele está usando esse ativo para fazer XYZ e a responsabilidade daquele ativo ali, daquele investimento render é do banco. O banco ele só tem que me pagar. Então eu invisto, sei a taxa que eu vou receber e o banco está me pagando. Pode ser, mais uma vez, de todos os tipos de indexadores. 90% CDI, 11,75 ao ano, IPCA mais 4,7. Dei exemplos aqui menores com CDB para a gente lembrar sempre que é natural a taxa ser um pouco menor. E aí entra. Se você é pessoa física e você tem um CDB e uma LC ou LCA pagando a mesma coisa, o CDB está muito mal, né? Porque faz todo sentido, a gente acaba pegando o que é isento de imposto. Lembrando, tá? É isento para pessoa física. Pessoa jurídica nunca vai ter essas isenções. O que é LCA? Exatamente a mesma coisa que uma LCI, só que do agronegócio. Então, o banco, ao invés de pegar o dinheiro e investir em ativos imobiliários, ele vai investir em ativos agrícolas, né? Então, esse capital, ele utiliza os recursos para apoiar atividades relacionadas ao agronegócio. Produção e comercialização de produtos agrícolas, né? É, A mesma coisa é CRI e CRA, vou falar em outro vídeo para vocês, mas é praticamente a mesma coisa, né? Então, o investimento está sendo feito, né, em soja, está sendo feito em café, está sendo feito em fazendas, né? É algo do agronegócio. O resto é exatamente igual. Acho que não precisa chover numa olhada aqui, mas é importante vocês entenderem a diferença desses três ativos, né? Dois isentos, um não, e são os três mais comuns que a gente tem no mercado. Tem outras opções, Gui? Tem. Tem a letra de câmbio, tem a letra financeira, tem esse depósito a prazo com garantia especial, nota promissória. São nomes que vocês podem acabar vendo em algum lugar, né? Se quiser, você pode tirar um print aqui dessa tela, pausar e entender um pouco melhor o que é. Mas, resumidamente, gente, é muito difícil de você ver isso, é para coisas muito específicas. A gente pode fazer outro vídeo explicando. O que você mais vai ver realmente, indiscutivelmente no mercado, é CDB, LCI e LCA, que é o foco do vídeo hoje, né? FGC, Fundo Garantidor de Crédito. O que esse fundo é? Um fundo, né, que todo banco, sempre que recebe algum depósito, alguma coisa, ele sempre paga uma taxinha, ele sempre dá um valor ali para esse fundo. Ele simplesmente está ali para resguardar o investidor. Se o banco passar por um problema, vou dar o exemplo do Master, o banco faliu, ele quebrou, o banco não vai te pagar, você pode receber do Fundo Garantidor de Crédito. Como que ele paga? Você tem proteção até R$ 1 milhão por CPF. Só que é até 250 mil por conglomerado financeiro. O que isso quer dizer? Se você tiver R$ 1 milhão dentro do Itaú e o Itaú quebrar, a gente sabe, tá? A possibilidade disso acontecer é quase impossível. Mas o banco quebrar, você tá, né, garantido pelo fundo garantidor de crédito 250 mil. Os outros 750 mil você perdeu. Agora, se você tiver 1 milhão separado em 4 bancos, tá tudo certo. Se os 4 bancos quebrarem, ou seja, se
né, apocalíptico o cenário, está tudo bem ainda, a gente conseguiu garantir o ressarcimento desses valores, né? Por isso que é sempre legal, pô, eu tenho 1 milhão e eu só quero investir em emissões bancárias. Cara, pega 5 bancos diferentes, põe 200 mil em cada. É uma possibilidade, dá para fazer isso bem tranquilamente, e mesmo se os 5 quebrarem, você recebe o juro junto. Lembra que é 250 mil. Então, se você investir 250, passou um ano, você tem 280 e o banco quebrou, você vai receber 250. Tá bom, você não perdeu dinheiro, mas você perdeu todo o rendimento, né? Por isso que é importante sempre ter essa ideia em mente, deixar o capital até no máximo 250 mil. É fácil o processo em caso de recuperação judicial, ali é o RJ, né, o invalidez, fechamento. É próprio pelo aplicativo do Fundo Garantidor de Crédito. Se você tinha ativo no Banco Master e ainda não fez isso, baixa o aplicativo do FGC, se cadastra ali, você vai pedir, né, o estorno do valor. É só para instituições financeiras, bancos, cooperativas. A Caixa Econômica não é um banco, é uma caixa, né? Mas ainda assim, a gente quase praticamente a mesma coisa com banco, corretora, sociedade de crédito. Ali é onde eu falo, né? Caixa não é um banco, é uma caixa econômica. Ela é voltada para poupança e concessão de empréstimos com forte foco em habitação. Imposto, né? A gente comentou, pô, o CDB tem imposto. Hoje, como que funciona? Se você investir hoje e deixar até 180 dias, 6 meses, você vai pagar 22,5% de imposto. O imposto sempre é sobre o rendimento, tá, gente? A não ser uma previdência PGBL, aí eu explico depois mais para frente, mas é em cima do rendimento. Então, até 180 dias, vocês vão pagar 22,5% de imposto. Nós todos vamos pagar. De 6 meses a 1 ano, 20%. De 1 a 2 anos, 17,5%. E acima de 2 anos, 15%. Então, pô, Gui, eu fiz um investimento num CDB, por exemplo, um ativo que tem cobrança de imposto. A maioria dos ativos de renda fixa segue essa tabelinha, tá? Se ele não for isento, é essa tabelinha ainda que ele segue. E o que pode acontecer? Eu quero pagar 15% de imposto. Então, eu investi 100 mil, estou com 200 mil. Eu tive 100 mil reais de lucro. Em cima desse lucro vai ter a cobrança de imposto. Como eu tive 100 mil reais de lucro, 15%, 15 mil reais, é o que eu vou pagar, certo? Depende. Se ficou mais de 720 dias, sim. Se ficou menos, se ficou 719 dias, você vai pagar 17,5. Você vai seguir essa tabelinha. Então, aqui eu trouxe um exemplo, né? Vamos pegar o CDB com 15% de IR. Ali a gente pode fazer até a conta, né? Mas pega um CDB que está com rentabilidade de 12% ao ano e uma LCI que tem uma rentabilidade de 11,75% ao ano. Gente, o CDB, como ele vai ter 15% de IR, eu estou imaginando um cenário que a gente deixou pelo menos 2 anos, né, investido. Pô, coloquei R$ 1.000 nesse CDB aqui e deixei ali, né, nesse período ali de 2 anos. O lucro bruto é R$ 1.573. O lucro líquido, eu vou tirar 15%, 1.487,49. Essa é a continha só de eu pegando R$ 1.000 hoje, deixando a 12% ao ano ali, né, por 2 anos. Vamos pegar a LCI agora, que ela é isenta. Ela está pagando menos, é pouca diferença, obviamente vai ser melhor. Mas só para a gente ter essa ideia, se eu fizer a mesma conta, eu só tenho que fazer os 11,75, eu não tenho que tirar nenhum imposto. Então o lucro dela sempre vai ser líquido, 1.559. Então você vê aqui que a diferença é significativa, é 4,61% de diferença. Essa continha tem que ser feita sempre que você for investir em algum ativo. O CDB não vai ser necessariamente pior que a LCI porque ele não é isento. Concordem comigo que se eles pegarem esse CDB e ao invés de 12 pagar 15%, pode ser que essa diferença já comece a compensar mais o CDB do que a LCI. É isso que a gente tem que pensar sempre. E aí vão ter possíveis mudanças, né? No próximo ano. São possíveis porque ainda não foi confirmado, não é certeza, e principalmente com o que vem acontecendo nos últimos meses, a gente sabe que isso tudo pode mudar. Mas, inegavelmente, foi discutido, foi para votação, ainda não terminou em outubro, que ela podia ter passado, ela não passou direto, né? Mas o que o governo está tentando mudar? CDBs vão começar a ter um IR único, não só CDBs, alguns ativos que cobram imposto, ao invés de ter aquela tabelinha que a gente viu aqui, de 22 mil a 15, vai cobrar 17,5. Você pode ficar 3 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos, você vai pagar 17,5. Por um lado é bom, aquele investimento, por exemplo, a gente ia chegar na alíquota de 17,5 depois de 1 ano. Por um lado é bom, se você fizer um investimento para 6 meses, 8 meses, você vai pagar menos imposto. Por outro lado, né, o investimento real mesmo, aquele investimento de planejamento, que a gente deixa mais tempo, muito possivelmente não vai fazer tanto sentido, a gente vai acabar pagando um pouquinho mais de imposto. LCIs e LCAs que são isentas,
podem começar a ter cobrança de IR, de 5 a 7.000%. Começou essa conversa com 5% e, pelo visto, começou a subir um pouco, o pessoal começou a propor 7.000%. É complicado, né? São mais impostos, a gente já está cansado de impostos, mas é uma realidade, é uma coisa que está sendo discutida, tá? Então, isso acontecendo, o que a gente viu um movimento muito grande, né? Bancos, né? Começando a tentar vender mais, né, agressivamente ali LC e LCA, subindo um pouco as taxas, para conseguir fazer com que os investidores garantam, né, essa isenção de imposto. Então, pô, todo investimento que a gente fizer em dezembro ainda está livre disso daí, a gente vai conseguir isenção. Por isso que faz sentido investimentos esse ano ainda em ativos como LC e LCA. Quer dizer que vai deixar de ser interessante ano que vem? Não. Pode ser que a gente consiga ainda bons investimentos, mesmo tendo a cobrança de IR, mas tudo que a gente conseguir isento é melhor. Certo? É, Sobre CDBL e CLCA, acho que é praticamente isso. É isso que o investidor tem que saber, no mínimo ali, saber o que, que eu tô, onde eu estou pondo meu dinheiro, o que está me pagando, é isento ou não é isento, né? As possíveis mudanças, por que, que eu posso investir nisso hoje ou não. Então, acho que é muito interessante aí a gente ter isso em mente. E, obviamente, tem alguma dúvida, não entendi muito bem, sabem que é só me chamar, é só me dar um toque aí, tá? Que a gente vai conversando. Espero que tenha sido bacana para todo mundo. Qualquer coisa me chamem. Um abraço a todos e até a próxima.